Abertura em computação gráfica, sequência de placas em diversos idiomas e diferentes desenhos. Em uma grande placa retangular, lê-se em letras estilizadas como funciona aí. Já pensou como seria um país sem bebês? Marina A Campos, constante apresentadora. queda na taxa de natalidade em alguns lugares do mundo tem servido de alerta para mudanças nas políticas públicas e um desafio para governos que tentam reverter a situação. No Japão, nem os incentivos financeiros aos pais têm mudado esse cenário. O percentual de crianças nascidas tem regredido ano após ano. A Lígia mora em Shitashi, cidade próxima a Nagoya, e vai contar pra gente como a cultura japonesa tem influenciado a decisão sobre o futuro de jovens casais. Animação de globo terrestre que gira partindo do Brasil até chegar a Shitaishi, Japão. Bandeira japonesa tremula ao vento. Sequência de cenas curtas da cidade. Oi, meu nome é Lígia, sou de São Paulo. Lígia moro no Cortez, Japão há 5 enfermeira. anos e trabalho com pessoas com deficiência, tanto física quanto intelectual. Uma pequena praça e ao fundo um grande templo de telhados verdes. O Japão vem enfrentado pelo 8º ano consecutivo uma grande queda na natalidade. Os casais com mais de 30 anos até têm filhos, mas os casais mais jovens, além de não quererem, não terem interesse por ter filhos, eles sequer têm entrado em relacionamentos fixos como o casamento, por exemplo. Essa é uma geração que cresceu no meio da tecnologia, com jogos virtuais, relacionamentos virtuais. Então, isso tem feito com que eles cresçam cada vez mais isolados. Outro ponto da cultura japonesa é que os casais, principalmente depois dos filhos, eles se afastam muito, eles chegam até a dormir em quartos diferentes. Então, isso vai distanciando cada vez mais as relações. Além dos problemas de relacionamento, os jovens encontram problema na carreira profissional. As pessoas inseridas no mercado de trabalho, principalmente as mulheres, não estão dispostas a largar a sua carreira para cuidar de uma criança. Além disso, no Japão, a mulher tem direito a uma licença de maternidade de 1 ano, que pode se estender até a 2, porém, essa licença não é paga integralmente. Então, nos 6 primeiros meses do bebê, a mulher recebe 67% do seu salário. Depois disso, o valor cai para 50%. O governo fornece uma ajuda de custo para cada criança da família, que equivale mais ou menos à compra de fralda e lenços umedecidos do mês. Porém, com a grande queda no salário da mulher durante a licença, essa ajuda não é suficiente e a maioria das mulheres acaba tendo que voltar antes do fim da licença maternidade. 2 mulheres brincam com um bebê. Em 2023, a Coreia do Sul registrou apenas 230 mil nascimentos, o menor número desde 1970. A taxa de fecundidade, que é o número de filhos esperado por mulher, caiu para 0,72. Isso coloca a Coreia do Sul como o país com a menor taxa de fertilidade dentro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. E também onde as mulheres têm o primeiro filho mais tarde, em média aos 33 anos de idade. No Japão, o número de nascimentos em 2023 caiu pelo 8º ano consecutivo. Chegou a 758.631, o que significa 5,1% a menos que no ano anterior. A taxa de fecundidade caiu de 1,26 para 1,20 em 2023. Vinheta como funciona aí. E para falar sobre esse assunto, convidamos a advogada e professora de Direito Internacional, Amina Welten Guerra. Doutora Amina, seja bem-vinda ao Como Funciona Aí. Eu queria que você começasse explicando qual é a média mundial de filhos por mulher e qual o impacto que essa baixa natalidade traz globalmente. De fato, a gente tem observado uma transformação demográfica no mundo. O relatório das Nações Unidas, produzido pelo Fundo de População das Nações Unidas, que é uma agência, né, de desenvolvimento internacional da ONU, tem apontado para essa redução da taxa de fecundidade, que é justamente essa média mundial de filhos por mulher. Então, por exemplo, nos anos 60, entre os países da OCDE, a média de nascimentos era de 3,3 filhos por mulher, passando para 1,5 em 2022. Então, a gente vê dados tanto dessa agência das Nações Unidas, quanto da própria OCDE, que vem apresentando estudos a respeito
dessas tendências, né, de queda de natalidade, e também, por exemplo, revistas científicas como a The Lancet trazendo, né, esses elementos. E o principal aspecto de impacto vai ser justamente a preocupação na redução da força de trabalho e a sobrecarga que isso pode gerar nos sistemas de saúde e nos sistemas de seguridade social, com a população ficando sempre mais velha e menos pessoas nascendo. E aqui no Brasil, a gente também segue essa tendência mundial de redução? Sim, no Brasil, a média de filhos por mulher, de acordo com essa agência da ONU, que nós comentamos, que é o Fundo de População das Nações Unidas, é de 1,6. E o censo do IBGE também vem apontando essa tendência, né, nos últimos anos, indicando que a população brasileira ela vem crescendo em níveis sempre menores. E acompanhado a isso, a gente observa também um aumento da expectativa de vida global, né? No Brasil, a gente tem homens com a expectativa de vida de 73 anos, mulheres de 79 anos, e esse envelhecimento da população é um resultado natural, né, de um aumento da longevidade, da queda das taxas de fecundidade, o que pode apontar justamente no sentido de um maior desenvolvimento econômico, social, né, não necessariamente algo negativo para o futuro. Vamos voltar ao Japão. O país com a população mais idosa do mundo enfrenta desafios principalmente ligados à previdência e à falta de profissionais no mercado de trabalho. Por lá, 1 em cada 10 pessoas tem 80 anos ou mais. E a Lígia conta pra gente como isso afeta a economia japonesa de hoje e do futuro. Cenas aceleradas da pulsante cidade com trânsito intenso. Lígia Cortez, enfermeira. Essa grande queda na natalidade traz um impacto muito importante na economia do país, pois existe uma diminuição da população economicamente ativa, o que gera um transtorno no setor de previdência social, pois eles têm dificuldade em pagar a aposentadoria para os idosos que estão aqui nesse momento. Além disso, existe uma previsão no aumento da dificuldade em pagar essa aposentadoria para as gerações futuras. Homem jovem trabalha na cozinha. Outra consequência do envelhecimento do país é a falta de profissionais. Por conta disso, o Japão recebe estrangeiros para todo tipo de trabalho, seja braçal, seja profissionais especializados como engenheiros, por exemplo. Os japoneses são criados com uma cultura diferente dos brasileiros, são mais frios. As crianças elas adquirem uma independência mais cedo, porém muitas vezes falta acolhimento e suporte emocional, o que muitas vezes é visto como fraqueza para eles. Casal e 2 filhos passeiam na praia. Bebê no colo de mãe olha o pôr do Eu sol. vou ficando por aqui. Um abraço a todos do Como Funciona Aí. Ela sorri. Vinheta Como Funciona Aí. Doutora Mina, a gente viu a Lígia contar aí das estratégias do governo japonês para incentivar os casais. Queria que você desse exemplos. Tem outros países que também adotam estratégias, muitas vezes até financeiras, né, para incentivar os jovens casais a terem mais filhos? Sim, com certeza os incentivos financeiros, eles são, né, também as medidas mais adotadas por parte de muitos estados. Então, por exemplo, a Rússia, né, o presidente Vladimir Putin já se expressou inúmeras vezes preocupado com a diminuição da taxa de natalidade entre os russos, então anunciou um programa de transferência de renda para famílias carentes, né, com filhos, benefícios financeiros para famílias com 3 ou mais filhos, cobrou também medidas dos governos regionais para eles criarem mais creches. A Itália também, né, recorre a incentivos financeiros para estimular seus cidadãos a terem mais filhos. A gente vê, por exemplo, os países escandinavos, né, a Suécia, que hoje tem uma taxa de natalidade de 1,9 filho por mulher, né, segundo o Banco Mundial, também tem adotado a política dos incentivos financeiros. Interessante que a Hungria, por exemplo, ela começou a fornecer tratamento gratuito de fertilização in vitro para casais em clínicas estatais
como uma estratégia para aumentar também a população. Então, o que a gente vê basicamente são esses incentivos financeiros que nem Amina sempre Weltenguer, funcionam, e as advogada Nações e Unidas professora elas de apontam Direito que Internacional. os incentivos financeiros, mas junto às ofertas de creches e também as licenças maternidade e paternidade, são tentativas mais positivas de buscar aumentar essas taxas de natalidade. A gente tem alguma previsão legal aqui no direito brasileiro sobre incentivo a esse tipo de fertilização ou tratamentos para casais que querem ter filhos, conseguir de uma forma mais acessível? Bom, nós temos uma previsão, né, dentro da nossa Constituição Federal a respeito do próprio planejamento familiar, e nós temos a política do SUS, né? O SUS ele adota a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que é construída em parceria com uma série de movimentos de mulheres, e incorpora essa ideia dos direitos reprodutivos, dos direitos sexuais das mulheres. Essa baixa natalidade tem relação com o desenvolvimento do país? Os países menos desenvolvidos, por outro lado, têm uma taxa de natalidade maior? Sem dúvida, a gente observa essa relação, né? Os países desenvolvidos com uma taxa de natalidade estável ou em declínio ou reduzida, e os países subdesenvolvidos, menos desenvolvidos, com taxas de natalidade maiores, né? Isso se deve a questões que envolvem políticas públicas. Então, por exemplo, nos países desenvolvidos, a gente pode ver políticas públicas mais eficientes para o planejamento familiar, até mesmo, por exemplo, para você distribuir métodos contraceptivos gratuitos. Já os países menos desenvolvidos, as políticas públicas nesse sentido, né, elas nem sempre são tão eficientes ou podem não existir. Boa parte da população nos países menos desenvolvidos vive numa situação de pobreza, às vezes sem muitas perspectivas futuras, e hoje a gente sabe que o planejamento familiar está muito ligado às novas perspectivas, sobretudo que as mulheres têm também de se inserir no mercado de trabalho. A questão do acesso à saúde, né? O acesso à saúde nos países desenvolvidos ele é maior, então isso acaba refletindo numa menor taxa de mortalidade. Já nos países subdesenvolvidos, apesar às vezes a gente ter uma taxa de natalidade alta, a gente tem uma taxa de mortalidade também alta. Então a gente vê que aspectos culturais, Vinheta, sociais, estamos apresentando aspectos como econômicos funciona aí. influenciam essas taxas de natalidade pelos países no mundo. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. Vinheta, voltamos a apresentar como funciona aí. O Como Funciona Aí está de volta. E a Marina baixa Campos, natalidade apresentadora. não é um desafio exclusivo dos países asiáticos. Na Itália, aquela famosa cena de uma família numerosa reunida na mesa de jantar está virando mesmo cena de filme. Porque na vida real, as famílias italianas estão encolhendo. A Cecília mora em Pádua e vai contar que hoje o jovem italiano avalia, pensa e planeja muito bem antes de tomar a decisão de ter um filho. Animação de globo terrestre que gira partindo do Brasil até chegar a Pádua, Itália. Bandeira da Itália a tremular no mastro. Sequência de cenas da antiga cidade de edificações baixas. Cecília Rodrigues, analista de tecnologia da informação. Olá, meu nome é Cecília. Eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. Hoje eu vivo em Pádua, na Itália. Vivo aqui desde 2019. Sobre a questão de baixa natalidade aqui na Itália, é uma situação bem complicada. Em 2022 foi feito o último censo em que a Itália chegou no ponto na taxa de natalidade mais baixa da sua história. E também dentro da União Europeia, a Itália é o país com a taxa de natalidade mais baixa, né? Está abaixo, inclusive, da média europeia. O motivo principal, o primeiro motivo, né, que os jovens e mulheres relatam do por que não querer ter filhos é a questão financeira. Ter um filho aqui na Itália hoje tem um custo muito alto.
Existem creches, universidade e a saúde pública, porém até isso é pago. A diferença entre as públicas e as privadas é porque as creches, universidades e a saúde pública são mais baratas do que as privadas, mas ainda assim são pagas. E para os jovens que começam a sua primeira experiência de trabalho como estágio entre os 25 e 28 anos de idade, a sua independência financeira vem muito mais tarde, tendo como consequência eles viverem com os pais por muito mais tempo. Então, na cabeça deles, é uma coisa simples. Eu não posso ter um filho agora se eu ainda estou trabalhando como estágio, se eu ainda estou fazendo um estágio. Então, para eles, tem uma sequência. Eu vou primeiro começar a trabalhar, me estabilizar, vou comprar uma casa, um carro, vou casar, e aí então eu vou pensar em ter filhos. Isso é um pensamento muito comum entre a maioria deles, né? Eu namoro um italiano. Hoje ele ainda faz um estágio. E quando eu pergunto para ele sobre você quer ter filhos, a resposta geralmente é: eu gostaria, porém, não, no momento. Então é uma decisão muito racional, não é uma decisão feita à base de emoções. No Brasil, a Constituição Federal estabeleceu a liberdade em relação ao planejamento familiar, impondo ao Estado o dever de propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, bem como a vedação de coerção tanto por parte de entidades públicas quanto privadas. Vinheta Como Funciona Aí. Voltamos a conversar sobre a baixa natalidade dos países com a advogada e professora de Direito Internacional, Amina Welten Guerra. Doutora Amina, a gente sabe da existência de países que mantêm uma política rígida de controle de natalidade, mas existem tratados internacionais que possam garantir às pessoas que elas tenham autonomia para tomar decisão sobre a sua saúde reprodutiva, seu direito sexual? Sim, nós temos a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é uma convenção de 1979. Essa convenção, ela fala sobre a importância de se proteger a saúde, a segurança da mulher, as funções de reprodução da mulher, fala da importância do planejamento familiar como forma de você impedir discriminações contra a mulher, e fala também da importância e da obrigação que os Estados-partes têm de adotar medidas que possibilitem às mulheres acesso a serviços médicos, né, inclusive ao planejamento familiar. Então, sim, coloca tanto quanto um direito da mulher poder ter acesso ao planejamento familiar, quanto uma obrigação do Estado em adotar todas as medidas para que as mulheres tenham acesso à informação, a aconselhamento, né, a serviços. E um outro elemento que a gente pode citar foi a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, que foi realizada no Cairo, nos anos 90, que foi quando esse tema, né, do direito das mulheres, do direito sexual das mulheres, começou a ser colocado em evidência. E aqui no Brasil, nós temos leis que asseguram à mulher um acesso a uma gestação planejada? Sim, nós temos as próprias políticas públicas do SUS, né? Nós temos essa previsão do planejamento familiar dentro da nossa Constituição. O SUS, ele oferece também uma série de métodos contraceptivos, né? Por exemplo, o DIU, anticoncepcionais, a camisinha feminina. No caso das gestantes, a gente tem toda a política do SUS com a realização do pré-natal, né, o acompanhamento durante a gravidez, durante o puerpério. Então, nós temos uma série de instrumentos, né, de medidas ali, anticoncepcional injetável, anticoncepcional como mini pílula, pílula combinada, diafragma. Então, sim, né, o nosso serviço de saúde, ele oferece uma série de instrumentos, né, de aconselhamento para permitir esse planejamento familiar. Vamos voltar à Itália. A Cecília explica que até o Papa já fez um apelo ao governo para adotar soluções que revertam a baixa natalidade do país. Mas nem o apelo do Papa e nem a ajuda financeira têm mudado esse cenário. Cena aérea da cidade, com suas construções baixas de telhados, majoritariamente alaranjados.
Cecília Rodrigues, analista de tecnologia da informação. O governo italiano fornece uma ajuda econômica aos pais que precisam. Essa ajuda econômica eles chamam de bônus, e para você solicitar, você precisa ter um salário de quase 1.122 euros. E é um salário muito baixo. Esse bônus que o governo fornece aos pais também é muito baixo. É 96 euros ao mês, que equivale a mais ou menos 550 reais. Ou seja, são valores muito baixos, né? O suporte econômico que o governo italiano fornece aos pais é muito baixo, o que não incentiva as famílias quererem ter um filho. E foi justamente o que o Papa argumentou nessa semana, solicitando ajuda ao governo italiano para criar medidas, estratégias mais eficazes, de modo que possa incentivar as famílias a quererem ter filhos. O segundo motivo de as famílias não quererem ter filhos parte da mãe, da mulher. E muitas mulheres aqui do norte, elas não querem, não desejam ter que parar de trabalhar, dar uma pausa na sua carreira para ter que cuidar da criança. Eu, quando cheguei aqui, comecei a trabalhar de babá. Assim como muitas brasileiras, estrangeiras, quando chegam aqui, um dos primeiros trabalhos é ser babá. E eu trabalhei em algumas casas como babá. Uma das casas em que eu trabalhei, eu nunca vi o pai, por exemplo, né? Quem era responsável pela criança era sempre a mãe. Ou seja, a mãe que levava para a creche, a mãe que levava para passear, a mãe que levava no médico. Essa desigualdade na hora das atividades familiares, na responsabilidade com a criança, faz com que as mulheres, aqui no norte pelo menos, pensem duas vezes antes de querer ter filho. A Itália hoje é um país muito envelhecido, com necessidade de mão de obra jovem, principalmente em áreas que não é necessário o nível superior. Apesar disso, a Itália não é completamente aberta aos estrangeiros. Existem muitos estrangeiros que decidem vir para a Itália por motivos de estudo e até mesmo de trabalho para mudar de vida. Porém, esses estrangeiros, assim como eu, sofrem muito com vários empecilhos aqui dentro. Infelizmente, os italianos têm muito preconceito com estrangeiros no geral. Eu agradeço então à TV Justiça, ao programa Como Funciona Aí, para poder dividir um pouquinho das minhas experiências e da minha vida aqui na Itália. Vinheta, tchau, tchau. Como Funciona Aí. Doutora Amina, a gente viu a Cecília contando que na Itália as mulheres têm medo, não querem ter filhos justamente para interromper a carreira. A gente também ouviu a Lígia contando que no Japão é uma situação semelhante. É necessário pensar em políticas públicas que deem suporte para a mulher após a gestação, que ela consiga manter a carreira dela e também ter o seu filho? Acho que com certeza, né, hoje a Amina gente tem Welton essa Guerra, preocupação, advogada e essa professora de vontade, Direito essa ideia Internacional. que as mulheres também têm a própria perspectiva de carreira. Então, e certamente quando se tem um filho, a mulher nos primeiros anos ela fica mais sobrecarregada. O que a gente percebe no mundo é que, sem dúvida, o fato do governo ele subsidiar creches, né, subsidiar esses programas, esses apoios, né? Quando a mulher não tem uma rede de apoio, ela poder encontrar esse apoio estatal, sem dúvida, isso é um facilitador, é algo que deixaria as famílias mais confortáveis para pensar em ter filhos. Inclusive, também a própria questão da licença maternidade e paternidade, né? A divisão desse tempo da licença maternidade e paternidade influencia muito a decisão do casal em conceber novas vidas. E a lei do planejamento familiar aqui no Brasil sofreu uma alteração recente, inclusive nos critérios para a realização de laqueadura, de vasectomia. Explica para a gente quais as alterações e por que foi necessário fazer essa alteração. Sim, entrou em vigor em 2022, né, a lei 14.443, que justamente modifica as exigências para a realização de laqueaduras e vasectomias no âmbito do planejamento familiar. E uma das principais alterações foi que, a partir de agora, não é mais necessário o aval do cônjuge para a realização desses procedimentos, e a idade mínima também ela foi reduzida, era de 25 anos, passou para 21 anos.
Uma outra mudança é que a laqueadura ela pode ocorrer no momento seguinte à cesárea, então evitando que a mulher passe por 2 cirurgias, ela só tem que avisar com um tempo, né, com maior antecedência que deseja realizar a laqueadura junto com a cesárea. E o texto da lei de 2022, ele vai garantir, né, que independentemente da idade, o procedimento ele possa ser realizado caso o homem ou a mulher, eles tenham no mínimo 2 filhos vivos. Então, nós temos essas principais mudanças dentro da legislação. Doutora Amina, muito obrigada pelas explicações aqui no nosso programa. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no X, antigo Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio e TV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima. Direção Diogo Ramos. Produção Lívia Faria. Apresentação e edição de texto Marina Campos. Edição de texto Marina Campos. Cabelo e maquiagem Kelly Raridade. Assistência de estúdio Emerson Oliveira, Joel Ribeiro e Sábio William. Operação de TT Ricardo Costa. Iluminação Ítalo Cândido. Operação de áudio Anderson Oliveira. Operação de sistemas Orlando Filho. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Vazem. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Gerência de Serviços e Infraestrutura, Célio Ramos. Gerência da Gestão de Conteúdo, Viviane Yanagi. Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Denilson Moraes. Secretaria de Comunicação Social, Mariana Oliveira.